Bem, professor, eu também queria começar aqui agradecendo, né, pela oportunidade, na verdade, de contribuir com essa matéria aí na formação dessas pessoas, né, dessa turma aí de mestrado. E dizer que nós estamos lá, nós estamos disponíveis, né, quando precisar, é a primeira vez e acredito também que não será a última. Então, obrigado pelo convite e vamos agora falar um pouco sobre a nutrição de primatas, certo? Bem, falar sobre nutrição de primatas hoje, na verdade, é um desafio, né? Porque, como é uma matéria nova e, de certa forma, negligenciada pelas faculdades, que pelo menos durante a minha formação, eu não vi basicamente nada, porque nós focamos geralmente nos animais de produção, os animais que têm viés econômico, né? E essa parte de nutrição, nutrição de selvagem, ela vem crescendo e crescendo muito nos últimos anos, principalmente nos últimos congressos, já podemos perceber que ela já se faz presente em vários congressos, né? E a nutrição de primatas também é uma matéria nova, né, que está engatinhando ainda, assim, tem poucos estudos, né, a respeito. E aqui no estado do Pará também nós somos um dos estados que está bem atrás mesmo ainda nessa área, né? Eu acompanho em nossas parcerias com o pessoal da SEMAS e IBAMAS e vejo que nós ainda estamos engatinhando nessa área, mas é muito interessante que ela comece a participar desses programas de pós-graduação, também de graduação, para que possa despertar nas pessoas, nos alunos, esse viés, né? Para quem tem interesse não só de nutrição de primatas, para a área de selvagens também, que é uma área que está em plena ascensão. Então, a nutrição hoje ela corresponde a cerca de 70% do custo final de uma criação, que é o maior custo hoje para você se manter os animais. É por isso que hoje no Brasil, nós, diante de toda essa crise que nós vivemos, econômica e política, né, vários centros, vários CETAs estão fechando justamente por causa do custo de manutenção. O custo de manutenção, principalmente com a nutrição, que é o maior custo que tem em um empreendimento desse, ele é muito alto. Eu sou fiscal também desses contratos da cozinha de fruta, ainda tanto de ração quanto de hortifruti granjeiro, né? E nós recebemos um impacto muito grande agora, principalmente durante a pandemia. Os gêneros hortifruti granjeiro sofreram um aumento muito alto. E nem todos os empreendimentos têm essa capacidade de acompanhar essas flutuações. E nós sabemos que, em contrapartida, a chegada de animais, de captura, de apreensões, ela não para e cada vez é mais crescente. Então, muitos desses empreendimentos acabam que quebrando por justamente não ter condições de manter esse custo. Essa semana mesmo, eu vi uma notícia do CETAS do IBAMA do Rio de Janeiro, que muitos animais estavam com risco de morrer de fome, justamente porque, por falta de dinheiro, o superintendente do IBAMA, por questão política, lá não estava querendo assinar o contrato. E só para vocês terem uma noção de quanto que o impacto econômico ele tem influência diretamente nessa área. Então, e a nutrição é justamente o maior impacto, é 70% do custo da criação. E também, como é uma área nova, é necessário que se conheça as funções bioquímicas, os metabolismos e as interações entre nutrientes em cada animal. Mais para frente, nós vamos ver mais especificamente de que forma isso se dá. E conhecendo a fisiologia dos animais, você vai saber as necessidades nutricionais. E hoje, um dos grandes desafios também é a quantidade de espécies de primatas que nós temos, já foram descobertas, que segundo a IUCN, 2017, esse dado, é em torno de 502 espécies. Esse dado é meio questionável, algumas instituições dizem que é 504, mas vamos manter nessa média aqui, porque como é um dado meio polêmico, né? Então, são mais de 500 espécies de primatas diferentes. E cada espécie, ela requer uma nutrição, uma necessidade fisiológica, um hábito alimentar diferente. Mais para frente eu vou explicar mais especificamente para você. Então, conhecer esses diferentes sinais ou manifestações clínicas e carências nutricionais também é necessária para você poder intervir dentro da criação, no manejo desses animais e ter uma maior potencialidade dele. Então, falando aqui da diversidade, como eu falei antes, são muitas espécies de animais. Aqui eu coloquei apenas alguns mesmo só para ilustrar. A maioria acho que já deve conhecer, são animais bem emblemáticos, né? Tem o paracu, o cacajau, o macaco barrigudo, o mico-leão, o aotus.
e outros. Então, para vocês terem uma ideia, cada espécie dessa ela tem uma necessidade diferente, tem um hábito alimentar diferente, ela ocupa dentro do nicho ecológico da copa das árvores um patamar, e isso influencia diretamente na qualidade, na alimentação que esses animais. Eu vou mostrar para vocês mais na frente como é que se dá isso. Então, os primatas, eles são a ordem de mamífero-dieta mais variada, que são desde vegetarianos completos, incluindo pastadores e outros especialistas em folhas, e há carnívoros completos. Então, essa variabilidade ela é muito intensa. E isso é um dos grandes desafios para nós podermos estar nutrindo esses animais. Devemos conhecer toda quais são, de que forma o animal se alimenta, como e o que ele se alimenta, para poder estar fornecendo essa alimentação. E aqui eu coloquei dois ícones, né, como se fossem dois extremos, né? O macaco gelada, que é o Pteropiteco gelada, é da Etiópia, a única espécie que se alimenta quase que exclusivamente de gramíneas. E aqui os tarsos, né, que são os únicos primatas atuais completamente carnívoros. Só para ter uma ideia que dentro desse meio termo tem uma infinidade, uma variedade de espécies que se alimentam de forma diferente. E aqui eu coloquei também o aloata, a espécie aloata, né, que consome cerca de 40% de sua massa corporal em folhas, e é um dos estômagos mais complexos entre os primatas fermentadores. Essa espécie ela se alimenta basicamente de folhas, né, de folhas e poucos frutos, né? Então o seu estômago é adaptado para poder sintetizar essa fibra, essa celulose, para que ele possa absorver esses nutrientes. E é um grande desafio também para a nossa colônia no SEMP hoje, alimentar todos esses animais. Hoje, só em termos de curiosidade, né, nós já estamos passando de 25 espécies já, para vocês terem uma noção, que também é um desafio de poder estar proporcionando essa nutrição para todas essas espécies. Cada vez nós estamos adquirindo espécies mais novas. A intenção também é entrar, não só sair do nicho da pesquisa biomédica, mas também entrar na questão de conservação dessas espécies que estão ameaçadas, estão criticamente ameaçadas de extinção, e também começar a desenvolver, reproduzir esses animais para que futuramente possamos estar contribuindo para, quem sabe, voltar esses animais para a natureza. Então, um dos desafios também nosso na nutrição em cativeiro é você estar fornecendo uma alimentação balanceada para todos esses animais. Em cativeiro, os animais, como eles estão cativos, eles não conseguem buscar seus alimentos, não conseguem forragear. Essa obrigação ela passa a ser nossa, né, de quem está mantendo os animais, em cativeiro. E isso é um desafio porque os animais, quando eles são cativos, eles começam a rejeitar ou reduzir o apetite. E isso dificulta muito o nosso manejo. Isso pode também levar os animais à morte, a emagrecimento, a tristeza e morte, como já tivemos casos. Tem alguns animais que acabam não se adaptando ao cativeiro e morrem. Isso é bem comum a gente ver em setas, em abrigo de animais, devido a essa rejeição e à redução do apetite. E os alimentos que nós fornecemos hoje em cativeiros, eles não correspondem aos alimentos que eles estão acostumados na vida livre. As frutas hoje que nós consumimos, que nós compramos nos supermercados, nas feiras, nas ceasas, então, são frutas que foram desenvolvidas basicamente para nós humanos. Então, elas são mais doces, elas são mais macias. Em contrapartida, as frutas silvestres, elas são frutas muito mais ricas em fibra, com menos açúcar. Então, esse passa a ser um desafio para a gente na hora de fornecer essa alimentação balanceada para os animais em cativeiro, porque nós não conseguimos encontrar essas frutas silvestres ao qual os animais estão adaptados em vida livre, e passa a ser um desafio nosso. Levando em consideração também que tudo que a gente usa dentro de uma criação, dentro do cativeiro, nós temos que passar por um processo de compra e aquisição. Então, não adianta eu colocar num pregão licitatório para adquirir frutas silvestres que eu não tenho uma oferta contínua dentro do supermercado. Primeiro, porque eu não vou ter pessoas que possam me fornecer, e vai ter época do ano que não vai ter essas frutas. Então, isso passa a ser um gargalo, passa a ser um fator limitante também dentro da criação, para nós estarmos fornecendo uma alimentação balanceada e boa. E tem essa diferença. E hoje, só para vocês terem uma noção, hoje dentro do SEMP, hoje,
porque essa parte da nutrição, além desses fatores que eu estou citando para vocês aqui de gargalo, existem outros fatores também que são a questão da falta do conhecimento ou de alguns mitos que foram estabelecidos dentro da nutrição, da nutrição animal, principalmente de animais silvestres, de que, por exemplo, um dos mais conhecidos é o de que macaco come só banana. E, na verdade, não é isso. E isso tem atrapalhado diretamente o manejo dentro da criação, porque algumas pessoas vêm com essas crenças desde o início lá, de que o macaco só quer comer banana, e hoje, quando a gente quer fornecer uma alimentação balanceada, baseada numa ração, que é o alimento ideal, que na frente eu vou explicar mais para vocês por que a ração é o alimento ideal, nós acabamos esbarrando nesse preconceito de algumas pessoas, de querer, porque o animal vai ficar com fome, e acabo solicitando frutas todos os dias. E o que está acontecendo hoje no SEMP? Hoje nós estamos em algumas colônias, nós estamos tendo problema de animais com excesso de peso, animais, isso dificulta na hora da punção da veia, né, de fazer a coleta do sangue. O animal ele é furado várias vezes, porque a capa de gordura que se forma no animal, ela se torna tão espessa, se a pessoa não tiver uma habilidade, uma experiência em fazer essa coleta de sangue, ele acaba não conseguindo coletar o sangue do animal que é necessário para fazer o manejo, os exames bioquímicos do manejo sanitário, que é recorrente, né? Então, isso dificulta. Nós já tivemos casos também no SEMP hoje de animais com infarto da aorta. Hoje nós temos um animal no SEMP com diabetes, um animal diabético praticamente cego e tem que tomar insulina. Só para vocês terem noção de quanto que é importante isso e quanto que é, que é, que é necessário fazer essas comparações e estar conscientizando essas pessoas, porque aí você acaba fornecendo uma quantidade de fruta todos os dias do animal, a fruta ela é mais palatável, ela é mais doce, ela é mais saborosa, o animal deixa de comer a ração que contém os nutrientes essenciais para o animal, e esse animal acaba aumentando de peso, ele está cativo, ele está num ambiente limitado, não tem como ele se locomover tanto, isso tem acarretado sérios problemas começar a acarretar sérios problemas nossos no centro. E mais na frente eu vou falar de outros problemas também, certo? Então, como o animal está preso, não tem a oportunidade de balancear a sua dieta, isso deve ser feito para ele, no caso, por nós, pelos técnicos responsáveis pela nutrição e pelo fornecimento do alimento para os animais. E também deve-se evitar a seleção dos alimentos, criar estratégias de alimentação e distribuir os alimentos. O que acontece também muito dentro do cativeiro é justamente isso, os animais acabam adquirindo, o animal dominante, ele senta no comedor e acaba comendo todo as frutas preferidas dele, dependendo da quantidade, se for um grupo grande, hierarquicamente dividido, o animal que está lá atrás, que está sendo rejeitado, às vezes ele acaba não pegando ou até não se alimentando direito. Isso se torna um grande problema também. Eu vou citar lá, vou entrar mais especificamente mais lá na frente. Então, quais são essas estratégias? Você fornecer uma quantidade de pontos de alimentação, assim como pontos de águas também, proporcionalmente ao número de animais, né, dentro daquela colônia, em torno de 20 a 30% da quantidade de animais, para que não haja, para quebrar um pouco a dominância, a dominante, e o animal também consiga ter a oportunidade de estar buscando esse alimento de forma mais rápida, entendeu? Então, os fatores que temos que considerar na hora de formar de balancear uma alimentação para os primatas, no caso, você deve considerar a espécie, os hábitos, comportamentos, anatomia fisiológica, exigências nutricionais, particularidades da espécie, a categoria em que esse animal está, que categoria ele se encontra, ele está em lactação, ele está em gestação, ele está em crescimento, está em mantência, a idade do animal, são animais jovens, os animais jovens possuem uma maior exigência proteica, bem como também a quantidade de energia que esse animal jovem, principalmente filhotes, precisam. A energia necessária para ele se manter é quase que o dobro da energia para os animais adultos que já estão em manutenção. E essa necessidade de energia, ela vai reduzindo de acordo com o animal vai aumentando de peso até chegar ao peso proporcional ao adulto. O ambiente também que o animal está inserido, o ambiente indoor, outdoor, que é ambiente fechado, controlado, seu ambiente externo, seu animal tem maior possibilidade de interagir. Vou mostrar para vocês lá na frente essa comparação entre os dois ambientes. As condições de temperatura, a umidade também. A finalidade do criatório também é extremamente importante, se é um criatório conservacionista,
sem mercado PET, sem ensaios experimentais. É muito importante falar isso aqui porque hoje tem essa divisão. Até na hora de você obter a licença, você tem que categorizar o seu empreendimento. Se você quer entrar para o ramo conservacionista, se é o mercado PET, que vem crescendo muito hoje, e já temos hoje várias espécies sendo comercializadas, vendendo esses animais. Então, é uma nutrição diferenciada, assim como os ensaios experimentais também, os animais que são destinados a pesquisas biomédicas, né? E os alimentos sendo industrializados, in natura, alimentação viva, composição química. Nós vamos ver especificamente lá na frente isso. Outro fator extremamente importante a ser considerado na hora de fazer a alimentação dos animais é a fisiologia e a anatomia do sistema digestivo dos animais. Coloquei aqui para vocês uma ilustração aqui, para vocês terem uma noção de quanto que é variável esse sistema digestivo. Por exemplo, aqui, os frugívoros, como vocês podem ver, tem o sistema delgado mais longo. No caso aqui, como espécie, os atélios, para ilustrar. Né? Já os folívoros, então, possuem um estômago complexos, que são os aloatas, né? O gênero aloato seco grande, onde tem essa grande quantidade de bactérias para poder degradar essa celulose, que são fibras mais resistentes, né? E o intestino grosso aumentado justamente para facilitar essa fermentação. Então, foram adaptações que os animais foram sofrendo ao longo do tempo para poder se manterem vivos e sobreviver, de acordo com o local. Século longo, é uma adaptação. Os animais se alimentam de muita goma, de seio. Rafael, desliga a tua câmera que cortou agora, tá cortando um pouquinho. Vê se tu desliga. Para poderem ser absorvidas esses nutrientes para os animais. Então, o seco desses animais que são gumívoros, no caso aqui, já falando sobre os calitriquídeos, né, ele sofreu alterações, desenvolveu de forma que pudesse absorver todo esse nutriente. Bem como os insetívoros também possuem intestino delgado simples e curto, porque a maioria dos insetos são ricos em proteínas e são degradados lá no estômago, através do ácido gástrico. Então, o intestino deles se tornou simples e curto, né? Só para ilustrar uma forma para vocês terem uma noção de quanto que é importante conhecer também a anatomia e fisiologia do sistema digestório dos animais. Bem como também, tão importante, é a questão da dentição dos animais, de que forma que eles se adaptaram justamente tanto para captarem, para obter esses alimentos, como para começar o processo digestório já na mastigação. Então, eu coloquei aqui para vocês terem uma noção. Os frugívoros, no caso, eles possuem incisivos largos e cúspides baixas e arredondadas, bem como os folívoros possuem incisivos pequenos e cúspides bem mais altas. No caso, porque como tem que degradar fibra bastante forte, precisa dessas cabeças essas cúspides mais altas para poder estar quebrando essa celulose, essa fibra das folhas, né? Bem como os gomívoros, como vocês podem ver aqui, possuem os dentes incisivos bem fortes, porque eles precisam furar tanto o tronco das árvores como o cipó, para poder, eles fazem aqueles furos para poder sugar a goma. Então, o sistema, a dentição deles, ela também se adaptou para que ele pudesse obter esse alimento e também absorver esse nutriente, bem como o seu sistema, como vocês viram lá, o sistema digestivo também se adaptou ao mesmo tempo para que possa estar usufruindo, absorvendo todos esses nutrientes necessários para as condições do animal desenvolver suas condições fisiológicas e reprodutivas normais. Já os dois insetívoros aqui, no caso, os calitrix, né, são animais que se alimentam muito de bastante de insetos na vida livre, ele possui as cúspides altas e afiadas, justamente para quebrar aquela carapaça quitina que tem no corpo dos insetos e o animal possa estar absorvendo tudo isso e se alimentando, ok? Aqui eu coloquei algumas ilustrações para vocês terem uma noção, que nós vamos entrar agora na questão da ecologia alimentar de cada animal, né? E coloquei algumas espécies aqui para vocês terem uma noção. No caso aqui, o mico-leão é um animal que se alimenta basicamente em maior parte de frutas, insetos, goma e néctar. Já os calitrix, né? Frutas, insetos e gomas também.
o outro Calitrix também, o Jacos, goma, insetos e frutas também. Aqui já temos o, o bicolor, que é de uma espécie extremamente ameaçada aqui, oriunda aqui de Manaus. Nós já temos essa espécie também lá no centro. Se alimenta basicamente de frutas, insetos, goma e néctar. E o sainiri, né, que é insetos e frutas, a maior parte alimenta bastante de insetos e frutas. E os atéreos, no caso, de frutas e folhas. Aqui eu vou mostrar porcentualmente, de forma de algumas espécies, claro que eu não vou mostrar todas, eu separei algumas espécies mais emblemáticas, mais importantes para mostrar para vocês terem uma noção dessa variabilidade em torno da ecologia alimentar. E seria dependendo da espécie, o hábito onde se habita, a forma como ele se alimenta, ele tem suas preferências e uma maior porcentagem que ele busca desse alimento. Por exemplo, da espécie Aotus, no caso eu coloquei, são alimentos que se alimentam em média de 44% de frutas, podendo variar de 16% a 75%. Como todos nós sabemos, a oferta de alimento na vida livre para os animais, ela tem influência direta de acordo com as estações do ano. Então, nas épocas de chuva, onde tem maior intensidade pluviométrica, os alimentos eles são mais abundantes, então os animais se deslocam menos para encontrar alimentos. Então, dependendo da época do ano, da oferta do alimento, é por isso que há essa variação de percentagem. Pode variar de 16% até 75%. Sementes também, a alimentação dele também é em torno de uma média de 32%, folhas, 8%, insetos, 13%, e flores também, 11%. Como você pode ver, tem uma grande variedade de opções onde o animal em vida livre ele busca, e que para a gente dentro do cativeiro é difícil de estar proporcionando essa variabilidade e a qualidade desses alimentos para os animais. Por exemplo, flores. Flores é quase que impossível você estar conseguindo comprar comercialmente flores para os animais estar se alimentando em cativeiro. Então, já é um dos itens que você não consegue estar fornecendo para os animais em cativeiro. Já insetos, por exemplo, nós já temos um insetário dentro do SEMP, né, e já temos alguma espécie e nós conseguimos suprir um pouco essa necessidade. Não é como a grande variedade que tem, né, em vida livre, claro, porque dependendo da época do ano, alguns primatas que são insetívoros, onde tem pouca oferta de alimentos, ele pode se alimentar até de 33 espécies diferentes de insetos, em busca para justamente suprir essa necessidade de proteína que ela é bem elevada em comparação aos outros primatas, em torno de 25%. Eu vou citar mais lá na frente. Aqui também os cebos e sapários, né, que são animais que se alimentam basicamente de tudo. Então, fruta fica em torno de 55%, sementes 8%, folhas 8%, insetos 33% e flores 2%. Essas fontes, só para vocês terem, eu coletei esses dados do NRC 2003, que é a última publicação que tem desse tratado. Já que eu falo um pouco, eu coloquei sobre o Calitrix jacos, né, dos Calitrix. Então, esse alimento de exudatos, que gomas, né, frutas 16%, exudatos e gomas em torno de 45%, podendo até 70%. E insetos, que uma média de 39%, podendo ser de 30% até 70%, de acordo com a oferta, né? Aqui já os gêneros sanguíneos, nós temos frutas em torno de 35%, de 13% a 74%, exudatos de 10%, podendo até 37%, de 0 a 37%, insetos de 45%, podendo até 77%, néctar 7% de até 35%, e folhas jovens também, 3%. Sainiri, né? O gênero Sainif, então tem frutas 25%, podendo até 39%. Ele se alimenta também de pequenos vertebrados, chegando até 1%, filhotes de pássaros, de outras aves também, né? Também alguns anfíbios pequenos. Insetos, 60%, se alimenta bastante de insetos, podendo chegar até 100%, dependendo dessa oferta, eles podem chegar até 100% do dia se alimentar de insetos. Flores, 5% de 2 a 13%, folhas, 13%, podem chegar até 18%. E o gênero Loata, no caso aqui, né, frutas, 39%, podem chegar até 80%. Já as folhas, 54%, e como você pode ver, ele pode chegar até, a alimentação dele até 100%, como o primata mais, um dos mais herbívoros, no caso, se alimenta
bastante de folhas, então pode chegar até 100% dessa busca por esses alimentos. Flores também 9% até 90%. Coloquei também aqui mais especificamente aqui dois sistemas digestórios, né, do Colobos e do Orotão, para vocês terem uma noção de quanto que é diferente e de quanto que foram adaptados. São sistemas digestórios diferentes que se adaptaram de acordo com a necessidade, de acordo com o ambiente onde o animal se encontra e de acordo com a alimentação que ele busca, também se adaptou para poder suprir, nutrir todo e absorver todos esses nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Então, o que são as substâncias nutricionais? São aquelas necessárias ao organismo para que possam ocorrer todas as manifestações vitais, bem como as necessárias à construção e reconstituição de tecidos. São conhecidos mais de 50 nutrientes. Então, temos que fornecer para os animais, na hora de balancear uma dieta, temos que ser carboidratos, que são fontes de energia, proteínas, que são estruturais, fontes de aminoácidos e energias, vitaminas, que são reguladores, hidrossolúveis e lipossolúveis, os lipídios, com energia, absorção de lipovitaminas, né? E minerais, que são cofatores enzimáticos, suporte esquelético, permissão de impulsos nervosos de macro e micronutrientes. Para vocês verem o quanto que é complexo e quanto que é importante fazer esse balanceamento e estar proporcionando todas essas fontes para os animais, estar observando todos esses nutrientes necessários para o seu bem-estar, fisiologia e reprodução dentro do cativeiro. E aqui eu trouxe para vocês também as últimas publicações, porque nessa área de nutrição ainda há muito pouco material publicado, vem crescendo bastante, mas ainda são bem incipientes. Para vocês terem uma noção, a última publicação do NRC, que eu tirei esses dados de porcentagem, ela é de 2013, é o único que temos hoje para trabalhar. Diferente das outras espécies, em termos nutricionais, como, por exemplo, frango, suíno, que você tem já especificamente os nutrientes necessários para cada fase da vida do animal. E você já sabe quanto coloca para ele na ração para ele possa nutrir naquela fase da vida, energia suficiente para que ele possa desenvolver. Já para primatas, temos poucos ainda nessa área de conhecimento, mas que vem bastante ascensão no momento. E aqui eu faço um comparativo entre o cativeiro e a vida silvestre, como já falei um pouco antes. Os primatas passam de 40% a 80% do tempo, né, alimentando-se ou em busca de alimentos, dependendo da época do ano, dependendo da oferta, dependendo do local onde eles estão. Isso, dentro do cativeiro, isso é privado dos animais, porque eles estão mantidos em um ambiente restrito. Basicamente, no centro, hoje, nossos recintos eles são de 2x3, por 2,5 de altura. Então, os animais eles estão mantidos em um ambiente restrito. Então, cabe aos técnicos, cabe aos profissionais responsáveis pela manutenção desses animais fornecer uma alimentação balanceada, fornecer enriquecimento ambiental para que o animal ele possa estar ocupando seu tempo dentro do cativeiro e evitando com isso estresse, brigas, contusões, comportamentos estereotipados. Tudo isso tem que se levar em conta na hora de formar a alimentação, o enriquecimento alimentar dos animais. E a necessidade em regular sua demanda de energia de nutrientes de acordo com suas atividades, de desgaste, a sazonalidade e oferta de alimentos. Como eu falei no início, também já estamos tendo problemas com relação a isso, porque quando os animais estão em ambientes restritos, principalmente algumas espécies como holoápide, são animais mais sedentários, que pouco se movimentam, então esses animais têm que ter um maior cuidado com eles, justamente para evitar esse sobrepeso, porque eles têm uma tendência a se movimentar pouco dentro do cativeiro, ok? E aqui eu coloquei para vocês que é de um trabalho que foi feito sobre o padrão comportamental e uso de ferramentas de macacos prego, né, para vocês terem uma noção aqui. E aqui ele faz uma comparação entre algumas variáveis, no caso aqui, atividade de reprodução, né, orçamento de atividade de reprodução, em repouso, né? Os animais basicamente em repouso em torno de 10% do seu tempo. Deslocamento, quase 20% do seu tempo os animais passam se deslocando em busca de alimento. E o que é mais interessante aqui, que a grande parte do tempo dos animais, em torno de mais de 60% do seu tempo livre, o animal busca forrageando, que seria
em busca desse alimento, buscando, dependendo da espécie, alguma espécie ela desce no extrato do solo para poder forragear, se alimentando de semente, de frutos que caem. Então, esse forrageiro é muito importante e se compararmos isso com o cativeiro, praticamente o animal ele é privado de fazer isso. Então, isso tem impacto direto no comportamento dos animais, porque ele não tem como fazer forragear dentro do... Ou então é restrito a área. Então, você tem que buscar estratégia para poder buscar resgatar esse comportamento que o animal tem, instintivo, que ele tem de vida livre, e tentar incluir um pouco isso dentro do cativeiro, isso minimizar os estresses, e você vai estar proporcionando para os animais uma maior qualidade de vida, um maior bem-estar. Isso vai ter impacto na qualidade do animal, se você estiver fornecendo o animal para pesquisa biomédica ou então para reprodução ou conservação. Os animais vão produzir filhotes e vão ter uma reprodução mais acentuada, mais efetiva, se você está fornecendo, sabendo dessa informação e está fornecendo para os animais essas condições que ele possa desenvolver esses movimentos, essas características as quais foram privadas dele na vida livre. Então, vamos entrar agora mais um pouco na parte prática, né? Nós possuímos alimentos não industrializados e alimentos industrializados, né? No caso, os alimentos não industrializados aqui, que são alimentos com alta palatabilidade, importantes para o enriquecimento alimentar, com fonte de fibras, minerais e vitaminas. No caso, eu coloquei aqui as frutas in natura, né? Os hortifruti grangeiros, sementes de girassol, de amendoim e outras sementes que podem estar fornecendo para os animais, né? São caracterizados como os alimentos não industrializados. Temos também aqui, no caso, os insetos, né? No caso, isso aqui são larvas do tenebro, que você também é uma alternativa muito boa de você estar fornecendo uma proteína de alta qualidade para os animais. E além disso, está proporcionando também um enriquecimento alimentar, porque os animais, quando eles recebem esse tipo de alimentação, visivelmente, você consegue ver que os animais, ele passa um comportamento de felicidade, de bem-estar. Você consegue ver que o animal, ele fica mais tranquilo no cativeiro quando você proporciona assim, ele busca esse alimento e tem um movimento. Isso é muito bom dentro do cativeiro, bem como os hortifrutigranjeiros também, né? No caso, são caracterizados como alimentos industrializados. Já como os alimentos industrializados não são utilizados só dentro da dieta de primatas não humanos, em criatórios científicos, né? O uso das rações industrializadas peletizadas em zoológicos data da década de 60 e vieram facilitar o manejo nutricional e muito hoje. Hoje a ração é o principal alimento hoje dentro do criatório, que ela facilita muito o manejo. Uma ração de alta qualidade, uma ração super premium, uma ração com elevada digestibilidade, vocês conseguem ter uma maior absorção dos nutrientes pelos animais. O animal ele produz menos fezes, consequentemente o manejo sanitário e a limpeza do ambiente ela se torna mais fácil. Então, a utilização de ração ela tem inúmeras vantagens, além de ela ser composta por todos os nutrientes necessários para que o animal possa se manter vivo. O problema é que a ração ela é menos palatável. Então, você tem que buscar estratégias para que o animal tenha interesse por essa ração. Ou caso o animal esteja doente ou com falta de apetite, alguma doença, você tem que buscar alternativas para que o animal esteja se alimentando dessa ração. Por exemplo, a formação de hoje já pode se fazer bolos com a ração moída. Nós fazemos no centro bolinho com banana e ração triturada para fornecer para os animais. Então, isso são estratégias dentro do cativeiro, né, que buscam aumentar o consumo desse alimento ideal e, em contrapartida, também reduzir a quantidade de frutas, que basicamente elas se tornam como enriquecimento ambiental para os animais. Porém, se você colocar para o animal as duas ofertas, é lógico, é claro que ele vai preferir as frutas, porque ela é mais palatável, é mais docinha, é macia. Porém, o animal não tem todos os nutrientes necessários que ele precisa para se manter. E isso gera muito problema, principalmente animais que hoje quem tem pets, né, e primatas,
e tem aquela concepção de quer dar só banana. Então, como aqui no interior do Pará, no caso, que nós temos o xerimbabo, né, que é cultural, uma questão cultural aqui, as pessoas querem. Aí a pessoa acaba alimentando o animal com pão, com manteiga, pão com café, então, querendo se basear na mesma alimentação do humano. E isso gera os problemas, quando o animal acaba não tendo todos os nutrientes necessários para se manter. São animais ativos, que possuem muita energia para queimar, metabolismo acelerado. Isso tem impacto direto na saúde dos animais. Então, o processo por extrusão ou pelletização são processos diferentes, no caso, né? São ingredientes de maior valor biológico e nutrientes estáveis. Grânulos adequados ao porte da espécie, lá na frente vou especificar isso para vocês. O tamanho do grânulos e a forma como ele se apresenta é extremamente importante também, dependendo da espécie. Permite o uso de aditivos no caso de suplementação, dependendo da necessidade do animal e da carência que ele esteja. Controle do consumo e fácil transporte e armazenamento. Justamente hoje você tem que, principalmente aqui no Pará, no caso nosso, vou mais especificamente trazer para o SEMP, hoje nós não temos hoje uma fábrica de ração localizada aqui na região norte. As duas fábricas mais com maior relevância, com maior know-how no mercado hoje, uma é de Minas Gerais, que é a Megazoo, e a outra é do Paraná, que é a Quimitia, então, devemos levar em consideração também toda essa logística, todo o armazenamento, para que não falte essa alimentação para os animais. E vocês vão poder estar vendo isso na prática lá na próxima sexta-feira. Eu vou mostrar para vocês toda essa questão de logística, gerenciamento da cozinha, como é que isso é feito e toda essa parte aí. Então, não vou especificar muito aqui hoje, vamos avançar aqui. Aqui eu trouxe para vocês a ilustração das rações, né? No caso, a ração para primatas neotropicais, que são primatas menores, são sem corante, grânulos com dimensões de 5 a 6 milímetros de diâmetro por 40 a 50 milímetros de comprimento. Isso é extremamente importante porque você tem que levar em consideração a, a punhadura do animal, o tamanho da mão do animal e também o tamanho da boca do animal, porque se você tem que colocar um pellet ou então um grão maior, o animal tende a não conseguir pegar esse alimento. E você tem que levar em consideração também, por exemplo, o macaco prego, ele pula no comedouro, enche a mão de ração e pula de volta para o puleiro. Nessa pulada, quando ele volta para o puleiro, metade dessa ração já fica pelo caminho, já é um desperdício. Então, por isso que hoje a ração dos primatas, elas são em bastões, e não em bolinhas em pelotinhas como é a ração de cães, né? Nós temos um caso lá no CEMP também que são 4 atélios, né, que por conta de um animal que foi retirado da vesícula biliar, então ele se alimenta de uma ração da Royal Canin, que é a ração canina, né? Só que essa ração ela é em bolinha, os atélios, não sei se vocês todos sabem, né? Eles só possuem 4 dedos, eles não possuem polegar. E na hora de pegar e encher a mão para poder se alimentar, os animais têm muita dificuldade e acabam não conseguindo pegar essas pelotinhas, essas bolinhas. E isso tem dificultado muito a alimentação deles lá. Então, é um fator a ser considerado também. Já a ração estudada para os primatas do Velho Mundo, no caso, que nós temos apenas uma espécie de Velho Mundo, que é o Chlorocebus aetíopes, né? Já são rações maiores, né? Sem corantes, grânulos com dimensões já de 8 a 9 milímetros por 35 a 40 milímetros de comprimento. Nas rações também devem utilizar uma embalagem de polipropileno padronizadas com peso líquido de 12 quilos, não mais que 5% da matéria fino por saco em pó. Isso são questões que devemos levar em consideração na parte contratual, na hora de adquirir esses alimentos, justamente para evitar desperdício, ter um melhor aproveitamento e também questão de logística e acondicionamento. O tamanho da saca é importante. Hoje, devemos levar em consideração a pessoa que cuida dos animais, os técnicos que cuidam dos animais, a maioria no centro hoje são mulheres, então a saca ela tem que ter um peso proporcional, que ela possa estar manuseando, caso necessário, né? Por isso uma saca no máximo de 12 quilos, é uma saca consideravelmente leve, né? São sacas resistentes ao transporte, ao armazenamento, de forma que mantenha íntegra as características físicas e químicas do produto, com odor, cor, sabor, consistência, valor nutricional e etc. Né? Isento de produtos e produtos do trigo, né? Com ômega 3, ômega 6, premixes minerais, vitamínicos, probióticos, bacilos.
e prebióticos, monoligosacarídeos, com minerais quelatados, hexametafosfatos, para retardar o aparecimento de tártaro dentário, aroma natural de frutas, e os ingredientes devem ser fixos sem eventuais substitutos. Aqui eu vou ressaltar alguns pontos, só a critério de curiosidade também, que são muito importantes, essa questão desses minerais quelatados, justamente que evita o aparecimento de tártaro nos animais, que é um problema recorrente dentro da criação em cativeiro, porque os animais acabam adquirindo esse tártaro, e isso dificulta, lá na hora do manejo tem que retirar, tem que fazer raspagem na dentição dos animais, e isso provoca, é dolorido, é dor, acaba ferindo a gengiva dos animais. Então, você fornecendo uma ração com esses minerais, você já reduz essa quantidade de tártaro dentário, que é um problema sério também. O aroma também, o aroma de frutas na ração, isso proporciona, como os primatas eles são animais que possuem os seus sentidos bem aguçados, tanto o cheiro como o paladar, né? Esses animais que desenvolvem muito isso, então essa questão do aroma da fruta, isso facilita muito chamar a atenção dos animais e atrair eles para que eles possam estar se alimentando corretamente dentro das condições necessárias. Já como alimentação viva, né, eu falei um pouco que temos o tenebro, dentro do nosso cetário no SEMP hoje nós temos o tenebro, temos os tenebros, né, que fornecemos, e também grilos, temos os grilos, e também temos as baratas, né, que também são fontes de proteína e podemos estar enriquecendo a alimentação desses animais, né. Aqui nós temos alguma ilustração das baratas, né, que nós já temos também lá no nosso insetário. Não está ainda em vigor forte ainda, porque encontramos algumas dificuldades, mas está em fase de estudo, na verdade, de adaptação, para que possamos implementar na rotina do manejo diariamente ou rotineiramente, para que os animais estejam obtendo esses alimentos. Tá? Essas fotos são lá do nosso cetário. E a água também. A água é essencial para todos os processos fisiológicos, né? Como todos nós sabemos. E grandes quantidades exigidas para a produção de leite. O animal que está, a fêmea que está em lactação, precisa de bastante água, deve ser levado em consideração. Maior proporção nos animais jovens, maior ingestão de água e maior superfície corporal e altas taxas de trocas. Certo? Aqui eu coloquei duas ilustrações aqui que eu faço um comparativo e eu faço um link entre os dois ambientes de criação. Aqui eu coloquei essas mamadeiras aqui, que é o sistema que nós utilizamos atualmente no SEMP hoje, que são essas mamadeiras, essas garrafas nos 3 tamanhos, que são de 1 litro, meio litro e 250 ml, dependendo da espécie, o tamanho do animal e da necessidade de água, você utiliza um desses tamanhos. E essa foto aqui do lado é do criatório lá da Fiocruz, que eu fiz uma visita lá, né? E eles me passaram um problema que eu conhecia recorrente lá. O que acontece? Nesse sistema da Fiocruz, eles usam tubulação em cano PVC ao redor das instalações e utilizam um bebedouro tipo chupeta. E o que acontecia lá na Fiocruz, no caso? Esse cano ele passa o dia pegando sol, numa insolação. O que acontecia? A água esquentava. E na hora que os animais iam tomar água, iam chegar na chupeta para tomar água, a água estava quente. E começaram a perceber que os animais reduziram muito o consumo de água, justamente por essa dificuldade, porque a tubulação ela recebia insolação o dia todo. Qual é outro fator também negativo nesse sistema aí? Eu faço essa comparação justamente para vocês terem uma noção, né? No sistema da chupeta, você não consegue ter maior controle sanitário, porque elas são fixas, a tubulação é fixa. Para você fazer essa higienização, você teria que só enroscar, né, desenroscar para poder fazer a higienização. E todos os animais eles têm acesso à mesma fonte de água, no caso, os mesmos bicos. Não tem como se um animal tivesse, se um dos animais for portador de alguma doença contagiosa, quase que todos os animais também do recinto vão logo, de forma rápida e contínua, se contaminar. Já no nosso sistema do SEMP, é um sistema mais trabalhoso. Por quê? Porque essas mamadeiras têm que ser retiradas diariamente, higienizadas, colocadas de molho hipoclorito na solução de 2,5%
dá mais trabalho, mas você tem um maior controle sanitário, você consegue evitar essa proliferação, essa contaminação entre os animais e ter um maior controle rígido dentro da criação. É por isso que eu faço esses dois feedbacks dessas duas formas que existem hoje, né, de estar proporcionando água para os animais e cada um tem os seus fatores positivos e negativos a ser considerado. Então, aqui, né, dentro dessa imagem aqui, eu coloco o enriquecimento na imagem que, dependendo da forma que você oferece ou oferta os alimentos para os animais, ele pode ou pegar esse alimento e colocar diretamente na boca e pronto. E ali o animal já se alimentou. Porém, se você proporcionar dificuldades ou estratégias para que o animal ele possa estar manuseando ou então buscando de que forma esse alimento, você vai estar otimizando o tempo do animal dentro do criatório. Você vai estar, porque ele tem o tempo todo, ele está cativo, ele está todo o tempo todo preso ali. Então, proporcionando essas estratégias, por exemplo, colocando dentro de caixas e dificultando, colocando dentro de garrafas com furos, onde ele vai manusear e vai cair as sementes, ou então castanha, onde ele tem que quebrar antes para poder se alimentar. Tudo isso é muito interessante dentro do cativeiro, porque você consegue otimizar o tempo e está proporcionando para o animal, de certa forma, uma qualidade, um bem-estar. Isso vai ter reflexo direto. Então, quando você coloca o alimento para o animal, ele pode, antes de pegar, né, ele pode pegar, cheirar, ele rola ou bater. Por exemplo, o macaco prego tem esse comportamento de como ele cria ferramentas, né, ele traz esse comportamento instintivo. Então, quando ele pega uma fruta, por exemplo, que é um pouco meio dura, ele vai na parede, bate um pouco para poder amolecer, depois come. Ele cheira, ele rola um pouco na parede, ele antes come um pouquinho. E umas características também de primatas é que você tem que levar sempre em consideração que primatas ele tem uma porcentagem de desperdício na hora dessa parte da alimentação. Por quê? Geralmente ele pega um pedaço, se esse pedaço ele for muito grande, ele come 2, 3 mordidas e basicamente já despreza aquele restante daquela fruta e joga no, se ele tiver um puleiro, ele vai jogar no chão, no piso, no caso, né? E como ele está vendo lá o comedouro, a tigela dele lá, o suporte do alimento com outras frutas, ele já pula para lá para pegar outro. Então, e isso ocasiona um certo desperdício, mas que naturalmente é normal, mas você tem que buscar estratégia para que reduza esse desperdício, é claro, porque isso é um custo, como eu falei para vocês, o custo da alimentação é o maior dentro da criação, o custo alto, custo altíssimo. Então, você buscando essas alternativas, esse balanceamento da nutrição, você também vai buscar reduzir o custo e também o animal tendo maior aproveitamento dessa alimentação. Então, aqui são algumas estratégias que você pode buscar através de enriquecimento alimentar, que já tem várias formas de fornecer, dependendo da espécie, característica do animal, você fornece um enriquecimento adequado para ele, um enriquecimento alimentar, onde ele possa estar buscando essas alternativas. No caso prático, lá no SEMP, dos aloatos, da colônia dos aloatos, nós jogamos as folhagens por cima dos recintos, como é todo telado, e aí o que acontece? O animal ele fica puxando, ele puxa essa folhagem por cima para ele poder se alimentar. Não fica direto no comedouro, então ele tem que se movimentar, tem que subir, tem que baquear, no caso, até para poder chegar lá nessa folhagem. Então, é uma forma de se proporcionar para o animal porque ele se movimente e esteja se movimentando maior dentro do ambiente. É uma estratégia também bem interessante que deve ser considerada, ok? Aqui também eu coloquei aqui essa foto aqui, ela da Fiocruz. Aqui nós temos da espécie da macaca mulata, que é o rézio, né, que é um dos animais mais utilizados lá por pesquisas biomédicas pela Fiocruz. Aqui é uma melancia, que eles enchem a melancia de semente de girassol, e fornece para os animais. Então, eles têm que meter a mão e ir buscando, retirando para poder se alimentar aos poucos. Esse aqui também é muito interessante, aqui a cana-de-açúcar, né? Onde ela é bem docinha e atrativa para os animais, e ele passa bastante tempo ali sugando, mordendo aquilo. Então, passa o dia todo buscando essa alimentação. E algumas desses alimentos, assim, que você, na verdade, você tem que formar
ou um banco de proteína ou um banco dessas alternativas dentro e plantar mesmo algumas instituições como o Fiocruz, alguns CETAS, alguns zoológicos, eles destinam uma área da própria instituição para fazer uma horta ou então uma plantação, que é um projeto que nós temos lá para desenvolver no SEMP também, principalmente para buscar essas alternativas de produtos não comerciais que convencionalmente nós não encontramos dentro do supermercado, das feiras, e que os animais consomem na vida diária. Por exemplo, nós fazemos constantemente lá no SEMP, tem uma equipe que apanha as folhas de abobeira, ibaúba, né? As folhas de ibaúba, aí passa pela cozinha, fazemos higienização e fornecemos para os animais. Também você está buscando alternativa, né, para eles ter uma maior atratividade e também uma alternância, né, porque todo o tempo os animais comendo couve, comendo cariru, comendo espinafre, chegou uma hora que eles acabam perdendo o interesse para essas frutas muito rotineiramente fornecidas. Um fator também muito importante a ser considerado, que nós consideramos, porque isso se torna um problema, com relação ao aleitamento artificial, a criação de filhotes. Dentro da criação de primatas, é um caso recorrente e sempre ocorre, todo ano nós temos sempre, dependendo do ano e dependendo da espécie, temos mais rejeições e tem anos que nós temos menos rejeições de primatas. Então, esses animais precisam de cuidados especiais, precisam estar se alimentando de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, dependendo do caso, dependendo da espécie, né? E tem que ser avaliado. E isso é dia e noite. Então, os animais, como hoje não sempre nós não temos pessoas que fiquem à noite lá, nós acabamos levando esses animais para casa. Alguns técnicos se dispõem. A própria Josi sempre fez isso também, de levar o animal para casa e estar cuidando dele de hora em hora, fornecendo essa alimentação. Então, nós utilizamos o leite humano mesmo, no caso, né, o NAN, ou então a Aptamil, esses mesmos leites. Então, e são fornecidos para os animais de hora em hora. O problema é que, o que acontece quando os animais eles são rejeitados? Como eles são criados por nós, primatas humanos, eles acabam perdendo o ambiente de ensinamento, de aprendizado dentro de uma colônia de primatas. Por exemplo, as caras, os sons, eles acabam não aprendendo qual é o som que tem que correr, qual é o som de espanto, qual é o som do perigo. E esse animal, quando ele passa da fase de aleitamento, do desmame, ele se torna um animal juvenil, ele precisa retornar para a colônia. O que acontece? Ele é quase que uma grande porcentagem dos animais que voltam, eles não são aceitos, porque eles são animais que se tornam meio que abobalhados, eles não sabem reagir quando o grupo diz que é perigo, o grupo tem que correr, de espanto, eles não sabem, eles ficam meio abestados, e isso torna um animal diferente, isso ele acaba sendo rejeitado e excluído, ou então eles batem, agridem o animal. É muito difícil você estar introduzindo um animal desse dentro de uma colônia que já está fechado dentro da sua hierarquia. E o que é que a gente faz lá no SEMP? Que nem sempre também a gente consegue fazer é formar um grupo só desses animais rejeitados, que aí tem uma maior aceitação, eles já são mais meio que parecidos, né? E aí é uma forma que eles são aceitos, mas para você introduzir um animal desse dentro uma colônia que já está formada e hierarquizada é muito difícil. E isso se torna um problema que tem que ser considerado. Falar um pouco das vitaminas aqui, a vitamina D, que é luz solar filtrada por vidros, não permite que a adequada síntese da vitamina D pela pele. Os primatas do Novo Mundo utilizam a vitamina D muito mais eficiente que a vitamina D2, e a exposição de luz solar artificial, né, parece satisfatória para cima. Então, um dos nossos problemas também em cativeiro com relação à vitamina D é a exposição, é a tomada de sol pelos animais, porque como os animais estão dentro dos galpões, e esses nossos galpões eles estão inseridos dentro de uma floresta, onde ela é uma floresta fechada com árvores dos dois lados, que impedem que o sol ele entre nas instalações. E isso tem ocasionado um problema para a gente, porque os animais não conseguem tomar sol e não conseguem sintetizar parte dessa vitamina. E é um dos grandes desafios e problemas dentro da criação de primatas, principalmente que são em ambiente fechado. Já essa dificuldade não tem os ambientes outdoor, né, abertos, como da Fricus, e nossos ambientes lá da exposição, já reduz esse impacto dessa falta de raios solares.
Então, vou falar um pouco de alguns distúrbios nutricionais, como, por exemplo, a deficiência da vitamina C em primatas, que pode proporcionar anemia normocítica, inapetência, perda de peso, doença periodontal, vou mostrar para vocês uma foto, fraturas metafísicas e hemorrágicas. Em micos de cheiro, o primeiro sinal de deficiência é o cefalohematoma, e há segundo a receita, uma necessidade de 1 a 25 miligramas por dia e 2 miligramas por quilo de peso vivo do animal, dessa vitamina C. Os primatas são incapazes de sintetizar o ácido ascórbico a partir da glicose. Aqui eu coloco para vocês a ilustração justamente dessa falta da vitamina C, o que pode provocar nos primatas não humanos, no caso, né, essa inflamação da gengiva, né, devido a essa falta de vitamina C, e também essas inflamações na parte óssea dos animais. Também o enfraquecimento do osso, e os animais têm muito problema de fratura, justamente por causa dessa falta de vitamina. Lá no centro também a gente vê que, provavelmente para Calitrix, Jacos e Penicilato, que não tem uma colônia lá, nós temos muitos problemas os ossos dele quebram muito fácil, justamente por causa dessa deficiência e por causa dessa incorreção do manejo nutricional. Aqui eu coloco para você a ilustração de esse animal foi um animal que nós recebemos aqui de apreensão da Guarda Municipal de Ananindeua. Era um animal que era criado justamente como falo para vocês, criado como pet, como xerimbaba em casa, com uma alimentação deficitária, com uma alimentação errada. O animal acabou desenvolvendo, justamente por causa dessas deficiências de vitamina, um câncer oral, onde ele chegou sempre com um estado bastante avançado, e ainda foi tentado algumas alternativas de tentar salvar esse animal, mas não teve jeito, e teve que ser eutanasiado. Justamente para vocês terem uma noção da importância que é o balanceamento e estar fornecendo essas vitaminas para os animais, não estar desenvolvendo essas comorbidades. Um câncer oral. A alopecia também é muito comum, vemos isso em cativeiro, e ela é multifatorial, ela pode ser nutricional, ela pode ser sazonal, algumas espécies em determinada época do ano, elas jogam pelo, pode ser hormonal, genética e idade comportamental também. Então, cada fator deve ser analisado, né? Isso acontece muito também em primatas que são deslocados, retirado da colônia e é levado para um ambiente de experimentação, no caso, o galpão de experimentação, onde os animais são colocados em gaiolas individuais, em espaços muito restritos, e os animais acabam adquirindo esse comportamento estereotipado de se automutilar, de arrancar pelo, e isso é bem preocupante dentro da criação. E cabe a nós estar buscando alternativas para minimizar esse comportamento. A síndrome do emagrecimento, que é uma que nós temos frequente lá no centro, dentro do galpão, é uma síndrome ainda que não está bem especificada quais são as causas e quais são os fatores que a determinam. Ela é considerada uma das mais importantes síndromes que afetam os calitriquídeos em cativeiro, relatada em 17 espécies. Ela provoca perda de peso progressivo, anorexia e anemia, pelos arrepiados, alopecia no caso, diarreia intermitente fétida, distensão abdominal, os animais ficam com a barriga bem estendida, bem grande, tufada. Os animais ficam susceptíveis a agentes oportunistas, como infecções. A paralisia e hiperpigmentação de membros posteriores e da região abdominal. Estudos recentes no Brasil acharam enterite como redução total ou parcial das vilosidades intestinais. Então, se há uma redução justamente dessas vilosidades, que é onde acontece a absorção dos nutrientes quando o alimento é digerido, basicamente o animal não consegue reter esses nutrientes e acaba saindo nas fezes. Então, não adianta, o animal ele tem um apetite, ele come bem, ele se alimenta bem, come bastante, mas ele não consegue absorver esses nutrientes. Isso vem progressivo, geralmente os animais vão a óbito, justamente por causa dessa. Nós não conseguimos reverter um quadro desse, porque o animal continua comendo, mas porém ele não consegue absorver esses nutrientes necessários. Ele vai evoluindo e ao mesmo tempo emagrecendo.
Aqui é a foto de para vocês terem uma ideia, os animais ficam bem feios desse jeito aí, e isso é recorrente lá em uma das nossas colônias de Caitrix. Praticamente todo ano temos vários casos desse sentido, e até agora não conseguimos, alguns casos nós conseguimos reverter, mas levar o animal para a clínica, ele é separado, ele é fornecido uma alimentação diferenciada diariamente, buscando outras alternativas. Com todo esse trabalho, geralmente, às vezes nós conseguimos reverter e tentar salvar esse animal. Mas quando ele volta para a colônia, que é onde a alimentação ela é generalizada, uma alimentação balanceada de forma geral, não é específica por animal, o animal acaba voltando de novo a desenvolver o quadro e a morrer. Aqui eu coloco para vocês a diferença entre esses dois recintos aqui, ó. Esse aqui, para quem não conhece ainda no SEMP, são nos recintos de exposições que vocês vão ter oportunidade, porque depois a gente passa lá para vocês verem na próxima sexta-feira do dia 5, vocês terem noção de como é. E aqui é o ambiente da Fiocruz, onde ele é diferente também. As espécies que a Fiocruz mantém aqui, nesse caso desse recinto aqui, são os résios, né? São espécies bem diferenciadas. Aqui nós temos 19 recintos, hoje 19 recintos, e com uma grande variedade de espécies. Os animais são mantidos apenas para exposição e pesquisas na área comportamental de conservação. E aqui eu coloco para vocês uma foto que é justamente do galpão, que é onde eu me refiro, né? Que é onde o ambiente é controlado, você tem uma maior higienização, um maior cuidado, o acesso de pessoas é restrito, nem todo mundo consegue, né? Só é permitida a entrada mesmo das pessoas que cuidam dos animais aqui, justamente por causa da questão de biossegurança, e tem um maior controle. Já aqui no caso desse ambiente externo aqui, você já tem uma menos restrição, e os animais, porém, eles conseguem interagir aqui com os animais que estão soltos, pássaros, outros animais que passam por aqui, pessoas também, você tem uma maior interação, e isso também aumenta a possibilidade de também controle da proliferação de doenças. No caso, hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né? Do coronavírus, e os primatas humanos também são suscetíveis a esses vírus. Então, basicamente, as visitas estão suspensas e justamente para evitar esse problema. Para vocês terem uma noção aqui, e alguns anos atrás na Fiocruz, como não tinha um controle mais acirrado dentro da colônia, e a colônia de primatas da Fiocruz, que antigamente era o Ciscal, hoje é o ICTB, dentro de um campus da Fiocruz, onde tem vários cursos de estudo. Então ela está inclusa, ela está embutida dentro de uma área urbana, e muitas pessoas tinham acesso e passavam por aqui e tinham contato, de certa forma, se aproximavam das aulas dos animais. O que aconteceu? Teve um surto de tuberculose na colônia de rezos da Fiocruz, que basicamente teve que quase que eutanasiar todos os animais, e mesmo assim conseguiram salvar alguns. Mas isso põe em risco toda uma criação. Você já não pode utilizar esses animais para outras pesquisas, porque os animais já foram sensibilizados, e foi um transtorno muito grande justamente por causa dessa falha de nutrição. Hoje o ambiente foi todo cercado, hoje a criação lá é cercada, já está restrito, não pode ter acesso a qualquer pessoa, só tem que ter autorizado, tem que fazer exame, e bem restrito mesmo, justamente por causa desse problema que eles já tiveram no passado. Graças a Deus aqui no Sempre nós ainda não tivemos um problema desse, mas todo cuidado é pouco para se evitar. Aqui também eu coloco para vocês aqui uma gaiola de experimentação, para vocês terem uma noção de que quando a gente fala em experimentação, onde os animais são colocados em gaiolas individuais, eles são mantidos nessas gaiolas aqui justamente para você ter um maior controle. O animal ele vai ser manipulado todo dia, vai ter que ter coleta de sangue, vai ser necessário fazer ultrassom. Aqui também a nutrição dos animais ela tem que ser específica, porque os animais, justamente quando são retirados daqui da colônia, do seu ambiente familiar, e são levados para cá, para as gaiolas individuais, geralmente os animais perdem o apetite, eles se estressam, se mutilam, e acabam não se alimentando de forma contínua. E também, quando são submetidos à inoculação de alguns patógenos, dependendo do experimento que ocorra, né? No caso, os animais também passam por dificuldades,
e acabam não se alimentando. Então, nós tentamos buscar alternativa lá com o fornecimento de bolinho, suco, ovos, para ovos cozidos. Justamente a alimentação do animal, quando ele está dentro do ambiente de experimentação, ela tem que ser muito diferenciada. E está buscando todo dia novas alternativas, fazer um cardápio bem variado, justamente para que os animais não percam o apetite e o interesse pela ração. Você pode estar colocando na ração mel caro, justamente para quando o animal deixa de comer um pouco a ração, ou então um pouco de leite condensado, justamente para aumentar, melhorar ainda essa palatabilidade, o animal tá se alimentando de forma correta. E são alternativas que nós temos que buscar e tentar justamente para o animal manter a sua alimentação. Aqui eu coloquei 2 gráficos, eu acho interessante colocar esse gráfico aqui, que eu faço uma comparação justamente entre o ambiente, a criação de animais selvagens, a criação de primatas para a pesquisa biomédica e a criação de animais de reprodução. Porque hoje, basicamente, dentro das criações de animais selvagens, de animais silvestres, de primatas, nós não temos basicamente especificados, ainda não foi feito um estudo para saber onde é que o animal possui um ponto ótimo de fornecimento para que esse animal vá para uma pesquisa. Quando é que eu sei que o animal está ideal para ele ser submetido a um trabalho biomédico? Hoje, basicamente, eu não tenho esse dado. E aqui eles fizeram uma comparação entre da espécie Rhesus, né? Porque o animal ele tem uma curva de crescimento entre onde eles levam em consideração a idade em meses e o peso vivo, sendo que o ideal para o fornecimento do macho ele ficou nesse intervalo aqui, justamente por causa do tamanho do animal. Porque quando passa desse intervalo aqui, o animal já acaba adquirindo um maior peso, isso dificulta o experimento, porque as gaiolas que nós temos, elas são pequenas e acabam ficando não proporcional para o tamanho do animal. E isso dificulta, provoca estresse, o animal não se alimenta direito. Então, você levando em consideração esse ponto ótimo aqui do tamanho e do peso e idade do animal, você vai estar proporcionando um animal de melhor qualidade e, com certeza, os resultados do seu trabalho serão mais satisfatórios, no caso, né? Por isso que eu achei interessante colocar isso, como tem pouco estudo nessa área, fazendo esse comparativo dos animais de criação, de produção, onde você já tem especificamente sabendo certo qual é o ponto ótimo do animal, qual o peso que ele está, qual aminoácido que ele necessita naquele período, você pode estar fornecendo e qual o período certo para o animal ser fornecido no caso, para o abate, para o consumo, no caso, né? Então, hoje o manejo do SEMP, vou falar um pouco aqui de forma, e na outra sexta-feira eu vou especificar para vocês, vão ver na prática. Hoje as rações nossas são divididas basicamente em 2. Rações dos primatas do Velho Mundo, como eu falei anteriormente, nós temos uma espécie específica, Chlorocebus euthypus. A necessidade desse animal é em torno de 15% de proteína, então eu compro uma ração específica para esses animais, por causa da necessidade dele é menor. E para os demais primatas, no caso, os primatas do Novo Mundo, eu balanceei de forma geral por 25%. Porque o que acontece? Quando nós nos deparamos com uma criação em um nível bem elevado, uma grande quantidade de animal, por exemplo, para vocês terem noção, hoje nós temos mais de 600 animais no SEMP, né? São muitos animais e são mais de 25 espécies. Então, teoricamente, você teria que balancear uma alimentação e comprar uma ração específica para cada espécie. E isso é inviável economicamente, isso é inviável logisticamente, e isso também, na prática, na hora de fornecer, acaba se não impraticável. Então, como é que eu fiz, na verdade, para tentar minimizar isso e pensar de forma para que não tivesse um impacto maior dentro da nutrição dos animais? Então, eu dividi hoje, na verdade, foi eu que fiz isso, porque eu era o chefe do manejo e também tomava conta da nutrição, e eu percebi que estava uma confusão entre porcentagem de ração, então, por questão de segurança, eu comprei hoje, na verdade, são 3 rações, mas uma de 15% justamente só para o galpão 3, que é a colônia de Chlorocebus euthypus, com 15%, e os demais primatas neotropicais, botei tudo, nivelei tudo por 25%, que é uma quantidade aceitável justamente para os animais que que possam vir a necessitar menos disso, mas eles não possam ter o impacto de precisar e ter essa deficiência. Então, eu nivelei justamente para facilitar o manejo, a compra das rações.
E é o que a gente aplica hoje. São rações especializadas. A deficiência pode provocar a perda do peso crônico, a diminuição da resistência, né? As frutas hoje estão fornecidas em dias alternados, basicamente segunda, quarta e sexta-feira, para aumentar o consumo da ração. Justamente nós alternamos as frutas para que os animais fiquem um dia apenas com a ração. Como eu falei para vocês, essa dificuldade, justamente porque querem fornecer alimento às frutas para os animais todos os dias, tem gerado impactos consideráveis para a gente que nós devemos. O suco é fornecido todas as terças e quinta-feiras, suco que nós fornecemos para a colônia todinha, são 3 panelões de 50 litros. O suco ele não fica doce com essa quantidade, que ela é bem pouca. Sabe que o suco de maracujá ele é bem forte, já como mastruz, para o controle de parasitoses, né? Justamente porque tá só ração, não vai ter as frutas, calipix, saimiri, terça e quinta-feira, e alguns animais que estejam a rejeição e fornecer uma qualidade de alimento para que a mãe possa... O problema no manejo alimentar aqui, em relação à hierarquia, como eu falei para você, então a fêmea sempre se apodera dos comedores, come os melhores, a maior parte. A disputa entre os alimentos é um grande número de indivíduos, por isso que eu falei para vocês, tem que proporcionar a proporção do número de comedores deve ser igual ao número de animais dentro da colônia, dentro daquela família. O que acontece, como eu falei para vocês, esse problema foi um caso real que nós tivemos lá no centro. O animal era rejeitado, ele não tinha acesso basicamente às frutas, ele sempre comia as sobras do que sobrava e quando sobrava. Então, um belo dia, quando esse animal teve a oportunidade, foi retirado o macho alfa da colônia, e esse animal teve a oportunidade se deparou com um comedouro cheio de fruta, ele comeu tanto que rompeu o estômago desse animal, e ele veio a óbito justamente por causa disso. Ele era um animal rejeitado, não tinha acesso. O dia que ele teve acesso, ele falou: eu vou aproveitar agora. Se danou a comer pelo estômago dele, o animal veio a óbito, quebrando essa hierarquia, fornecendo várias fontes de alimento. Então, aqui, para finalizar, na verdade, aqui eu faço uma análise comparativa de algumas, onde eu coloco as principais melhorias, buscando acertos justamente com relação ao ambiente dos animais, a alimentação, a higiene muito em consonância, justamente para estar proporcionando para os animais uma melhor qualidade de vida, o bem-estar, que o animal possa estar dando um retorno, tanto fisiológico como reprodutivo, e dentro das pesquisas biomédicas que hoje, basicamente, é o nosso viés principal. Então, você pode estar vendo através da secagem do recinto, na utilização de sanitizantes específicos para não criar justamente problema de resistência, ocasionando um surto de doença ou propagação de agentes patógenos. E a aquecimento, como eu citei para vocês, pode melhorar os resultados, comportamento contornadas, negativo problema hoje dentro da colônia de parasitose, nos tipos de parasitas que precisam para que seja tratado de fontes de bases químicas, de você ter uma hora de estresse para o animal, e quanto mais você machucar e de você sofrer também o acidente de mordidas biológicas dos animais dentro dos parâmetros normais. Então, você caminhando essas áreas em conjunto e fazendo essas melhorias, você com certeza vai estar proporcionando para os animais um melhor ambiente, você terá um pouco, vai adoecer, vai reduzir custo com medicamentos e drogas, e um animal de boa qualidade, excelente qualidade para as pesquisas médicas. Isso vai impactar diretamente nos resultados dessas pesquisas que terão retorno para a gente, para a sociedade futuramente. Então, eu termino por aqui.